atitudes que você deve fazer sempre se você estiver visando crescer dentro dessa empresa a ponto de se tornar ou ser sócio dessa empresa. Fala pessoal, vamos para mais um vídeo desse canal e nele eu quero falar com vocês de uma maneira muito mais direta, né? Que eu gostaria de ter esse tipo de conversa há um tempo atrás, procurar ter mentores, pessoas que pudessem conversar sobre isso, porque era algo que eu acho que faz muito sentido para quem trabalha, né, dentro de outras empresas e tem aquela veia empreendedora dentro de si, ou seja, entra a empreender dentro de outras empresas. E esse vídeo ele é um pouco para falar disso, né? Um pouco de que as pessoas não contam sobre se tornar sócio de uma empresa que ainda não é sua, tá? Mas antes de falar dessas atitudes que eu gosto de avaliar, já comenta atitude para saber que você está curtindo os conteúdos do nosso canal e que também você está curtindo para a plataforma entregar cada vez mais para mais gente, para a gente bater esse papo e trocar, né, esse tipo de conteúdo rico que eu acho que vai fazer muito sentido para todo mundo, tá? Então já compartilha, comenta aqui para mim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Teve um momento na minha carreira em que a sociedade da empresa chegou à mesa, né? Mas como que isso foi possível, né? Como que o meu nome chegou a ser cogitado, né? A empresa pensou em criar um programa de partnership, que é basicamente ali um programa de sociedade para funcionários, para colaboradores e também recrutar pessoas externas para uma empresa que, né, está em expansão. Nesse período dessa empresa no qual eu trabalhava, né, e uma das atitudes, já falando da primeira atitude, que eu acredito que funcionou muito para mim e que vem funcionando e eu avalio bastante, é a atitude de sempre perguntar pelos processos core daquele negócio, ou seja, quais são os processos daquele negócio que geram de fato resultado. E eu falo de resultado financeiro. Por quê? Para dono, né, de negócio, o que importa, além de toda a estrutura, é o negócio dele gerar lucro. Então, se você entende qual que são os processos chave daquele negócio, você estuda ele e você traz soluções para melhorar ou reduzir aquele custo, né? Trazer e potencializar os resultados daquele negócio, você será muito bem visto, uma pessoa que de fato olha para o que importa. Então, sempre que eu comecei a trabalhar e começo meus trabalhos, eu sempre busco saber quais são esses processos chave desses negócios, independente de qual cadeira ou posição ou função que você está sendo contratado, tá? Se você, por exemplo, é um analista de marketing, se você é um analista financeiro, saiba dentro da empresa que você está trabalhando qual que é o processo chave ou quais são os processos chaves. E como é que você vai fazer, né? O que que você vai fazer com essa informação? Eu basicamente, né, ali nessa empresa, era analista financeiro, mas eu entendia que o principal driver daquela empresa, né, os processos que drivavam ali o motor de resultado daquela empresa, era o processo de compras e distribuição, logística. Então, o que que eu fazia, mesmo sendo analista financeiro? Executava minhas tarefas diariamente, né, como para que eu era contratado, porém, em alguns horários específicos do meu intervalo, o horário estendia um pouquinho a mais, eu sempre procurava as pessoas daquele departamento para entender como é que funcionava aqueles processos. Então, buscava conversar com as pessoas, buscava entender qual que era o conceito daqueles processos, e ali, pessoal, eu entendia de fato, né, como que a engrenagem daquela empresa funcionava e daquele departamento funcionava. E isso, claro que com certeza me potencializava como um cara que conhecia muito daquela operação. E isso vai sendo mostrado cada vez mais, né, conforme você vai ficando naquela empresa. Outra atitude, né, é a atitude de iniciativa, né, mas sempre respeitando as hierarquias. Lembrando que eu mesmo estando em um outro departamento, eu sempre primeiro falava com as pessoas responsáveis, por exemplo, do departamento de compras. Tinha um contato direto com a diretoria, com a alta, com os sócios, porém eu nunca levava algo, né, uma ideia, uma solução diretamente para os sócios da empresa, para os diretores. Eu sempre respeitava a hierarquia, sempre tomando a iniciativa, respeitando a hierarquia. Porque aqui que muita gente
se queima, né? A questão, pessoal, não é você ter a ideia e você querer que essa ideia seja sua, somente sua, né? Ganhar o mérito por isso. Lembra que o seu papel ali, a sua ideia naquele momento é você trazer os melhores resultados, assim como o dono espera, para os processos que mais geram resultado. Então, tome a iniciativa de, depois que você estuda aqueles processos, chegar com as pessoas responsáveis do departamento e apresentar e discutir soluções que você identificou, né, para aquele departamento. Então, respeite a hierarquia, apresente as soluções, discuta com as pessoas que já trabalham lá, porque elas entendem do dia a dia, sabem quais são as dificuldades que existem naquele departamento. Lembrando, nunca deixando de fazer aquilo que você foi contratado. Isso, pessoal, acontece nos horários extremos, tá? Você aí que trabalha dentro de uma empresa, tem sua responsabilidade no dia a dia, que você é cobrado e é pago para fazer, isso não deve deixar de ser uma prioridade para você. Muito pelo contrário, você deve priorizar isso e depois olhar esses departamentos e processos que existem, né, dentro da empresa, que são vários, tá? Outra atitude é que conforme você vai aprendendo, você vai testando, você vai criando soluções com esses processos chaves dentro dessas empresas, muita coisa pode dar errado. E aqui que está o grande ponto diferencial que eu olho e muito das pessoas com qual eu convivo, né, que são donos de empresa, é você assumir a responsabilidade desses projetos que talvez você inicie num departamento que não é seu, que você idealize com pessoas de outros departamentos. Se der errado, assuma a responsabilidade, mas sempre traga uma alternativa para a mesa, tá? Essas atitudes que te fazem, né, ser lembrado, com certeza, em reuniões de diretoria, em momentos de decisões de uma empresa, tá? Isso aqui, pessoal, que eu falei para vocês, essas atitudes, primeiro, olhar os processos core do negócio, né? Estudar eles, mesmo que eles não sejam da sua competência de contratação. Sempre respeitar a hierarquia, levar soluções, discutir soluções com as pessoas daquele departamento, nunca pulando etapas ou queimando etapas por cima de pessoas. E a outra é assumir a responsabilidade daquilo que der errado. Porém, tudo isso é uma atitude sua, uma atitude que nós esperamos de vocês. E o outro lado que você deve também levar em consideração, e eu demorei muito para entender isso, porque dessas conversas que tiveram nessas empresas no qual houve a oportunidade de eu virar sócio e eu não virei, né, não foi porque eu não fiz o que deveria ser feito, ou que eu fiz menos, ou eu não entreguei. Era que a empresa não tinha estrutura para que isso acontecesse. E não é falando mal da empresa em si, tá? Isso tudo tem que estar dentro do planejamento daquela empresa. Essa estrutura de sociedade, de sucessão, faz parte da estratégia daquela empresa. Então, não é muito que a empresa não queira reconhecer as pessoas que geram resultado. Mas isso tem que fazer parte, tá? Então esse é um outro ponto do vídeo que eu quero falar com vocês, porque além de que você fazer tudo isso, você tem que se perguntar e perguntar: essa empresa tem um plano de carreira bem estruturado? Existe um programa de partnership? E principalmente, alguém aqui já se tornou sócio? Sem isso, não é que você não vai ser reconhecido, não é que você não vai ser valorizado. Porém, essa possibilidade de sociedade possa ser que não aconteça, porque não existe critérios de avaliação para isso. Você não vai ter critérios, né, de desempenhos a serem avaliados. Então, pode ser que você simplesmente seja um cara de resolver problemas mais qualificado que qualquer outra pessoa dentro daquela empresa. E tá tudo certo para aquela empresa. Então, antes de tomar essas atitudes, de saber disso, claro que eu indico que todo colaborador deveria ter esse tipo de atitude. Mas se o seu objetivo é se tornar sócio daquela empresa, pergunte essas três perguntas. A empresa tem uma estrutura, um plano de cargo estruturado para isso, né? Tem um programa de partnership e principalmente se alguém já ali se tornou sócio. Hoje, né, estando no outro lado da mesa, né, com a Scala, com você Scala e DPO Plus,
Hoje a gente tem o nosso programa, o nosso plano de cargos e salários estruturado justamente para fazer com que o nosso colaborador enxergue isso, tenha tudo isso muito bem estruturado e levando em consideração tudo aquilo que a gente precisa avaliar para tornar um funcionário sócio. Como já tivemos casos, né, de recrutar pessoas diretamente com capacidade técnica, não somente técnica, mas é, enfim, perfil que condiz muito com o nosso, né, já entrando somente com a capacidade técnica e outros aspectos. Então, hoje, o nosso colaborador, nossa estrutura de plano de cargos e salários, já é muito bem estruturada para isso. Tá? Dentro da escala, eu sempre quis trazer que as pessoas pudessem se enxergar aqui dentro como possíveis sócios. E isso depende muito delas, porque aqui a estrutura vai ser encontrada. Tá? Então, sendo bem direto, faça isso se você tem essa ideia empreendedora. Tem essa atitude de você. E provavelmente você vai ter porque isso vai muito de pessoa para pessoa. Então, não é todo mundo que vai empreender, não é todo mundo que vai tem esse espírito empreendedor. Isso é uma atitude natural de quem tem um pensamento fora da caixa. Mas saiba para que tipo de pergunta e que tipo de situação você deve encontrar para não se frustrar, tá? Entenda que qual que é a estrutura dessa empresa, o que que essa empresa ela planeja para os novos funcionários, para os novos colaboradores, e isso vai com certeza te fazer um profissional e diferente. Bom, esse papo ele é muito direto, uma visão minha, como que eu orientaria, que tipo de atitude eu tive naquela época, para você ter também esse tipo de direcionamento que eu basicamente fui aprendendo no dia a dia, no meu, nas minhas conversas, no meu entendimento de longo tempo, tá? E aí que hoje me trouxeram essa expertise de ter minhas empresas, mas tudo isso eu trago ao longo desses anos e eu espero que tenha feito sentido para você, que isso possa ter te ajudado um pouco na tua carreira, de pensar um pouco onde você está e que lugares vocês pretendem ou podem procurar para seguir na carreira de vocês. Beleza? Forte abraço, esse foi mais um vídeo. E não esqueça de compartilhar, curtir o vídeo, comenta aqui para mim atitude para saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo. Se você gostou, ativa o sininho e valeu!